Obrigado, Diogo. É isso mesmo. O nosso congresso aqui é full time. Nós estamos o tempo inteiro conectados, trabalhando juntos. E aqui no estúdio da Ferg Play continua comigo a nossa querida Roberta Saliné. E estamos recebendo nesse momento uma convidada muito especial. Uma amiga querida, não apenas do nosso coração, uma amiga do Movimento Espírita Nacional, do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, da Fergs Editora. Eu estou falando da Eulália Bueno, gente. A Eulália, além de ser palestrante, painelista desse nosso 12º Congresso, é também autora de inúmeros livros espíritas, inclusive livros publicados pela nossa editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco com ela, especialmente sobre o tema que ela vai abordar, que é belíssimo, mas não sem antes assistirmos a alguma coisa muito especial que a Roberta vai contar pra gente o que é. É um vídeo preparado com muito carinho para que possamos relembrar como foi o nosso primeiro dia de congresso, a sexta-feira, toda a movimentação que aconteceu aqui, a energia que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai perceber que a gente viveu, né? Que nós todos sentimos aqui na sexta-feira, primeiro dia de congresso, um vídeo preparado com muito carinho para todos vocês. Vamos lá! Sorriso é resultado dessa palestra, desse primeiro dia lindo de congresso. É a alegria do reencontro, a alegria da mensagem, a felicidade da gente ter o ideal que é Jesus, né? Que nos inspira e a gente reencontrar os amigos de longa data e com o mesmo ideal, né? Trabalhar pela paz, pelo amor, ainda mais na palestra do Divaldo, né? É a companhia dele junto conosco, né? Como é que você sai dessa primeira noite depois de ouvir o Divaldo e nesse primeiro dia de congresso? Eu acho que não tem uma palavra para expressar o sentimento, né? Para definir esse momento. É algo assim fenomenal. O coração sai bem aquecido. Muito intenso. A sensação é daquela pessoa que conseguiu ultrapassar o campo de batalha e chegar no oásis, porque o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul para mim sempre teve esse sentido de renovação e de oásis. É um lugar de refazimento e de inspiração. Então eu tô me sentindo assim, só no primeiro dia, renovado. Tô muito ansioso pro restante da programação. O coração está muito feliz e a gente sai muito gratificado, principalmente pela oportunidade de assistir mais uma vez, né, nosso querido Divaldo. E a gente tem muita gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento. É sua neta? É sobrinha neta. Sobrinha neta, como que é o nome dela? Marina. Olha. Oi, Marina! Tudo bom? Sim. Isso daqui é um microfone. Microfone? Microfone. Tava bom aqui hoje? Tava. Tá saindo feliz? Sim, mas eu tava procurando a vovó. Eu tenho que comentar esse vídeo. Que fofa. Tava bom, mas eu tava procurando a vovó. Mas daí o congresso é isso, ele envolve toda a família, todas as faixas etárias de espíritos encarnados e desencarnados também, né? Que a gente ouviu das pessoas ontem, né? Eu até anotei aqui: oásis, refazimento, inspiração, gratidão. Eu acho que essas palavras têm muito a ver com o assunto que a gente vai tratar agora, né, Gabriel? Exatamente, porque a Eulália está conosco no congresso dessa vez, né? Para abordar um tema que é ligado à vivência do amor, a resiliência e a caridade nesse mundo de regeneração que nós estamos buscando, né, Eulália? Conta um pouquinho pra gente desse tema e de como ele é um tema relevante para os instantes que a humanidade tem vivido. Bom dia, Roberta. Bom dia, Gabriel. Bom dia para todos que estamos aqui e vinculados a este ambiente de muita fraternidade, aquele ambiente que não dá vontade de ir embora. Verdade. A gente fica puxando o tempo para trás para não acabar. Então, que aqueles que não estão aqui, que sintam
que a gente consiga transmitir essa vibração amorosa do Congresso. Já que nós estamos falando do amor, é só olhar para fora, mas pior, olhar para dentro. Porque dentro de nós está faltando amor para conosco mesmo. O César falou agora cedo esse juiz severo que julga fora e julga dentro, que determina sentenças cruéis. E quando nós, inseridos no mundo, não olhamos esse mundo com complacência, com compaixão, o mundo passa automaticamente, porque tudo é uma resposta, uma interação, passa a olhar para nós também sem compaixão. Então, a gente precisa compreender que quem mais vai ser beneficiado somos nós. Quando, dentro do coração, a gente faz o esforço de mudar o hábito, e é óbvio que se é hábito, é difícil de ser modificado, por isso o trabalho é diário, a resiliência é diária. Estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Isso quer dizer que os obstáculos, os testes, eles se sucedem. Constantes, né? São constantes, até porque, e eu fiquei tão impressionada quando eu li sobre isso, quando a benfeitora Joana de Ângeles fala na abertura do livro Vidas Vazias, que a humanidade está mergulhada numa ociosidade mórbida. Isso é impactante e verdadeiro. E por que essa ociosidade? Eu estou ocupado em ver o outro, em julgar o outro, em definir o outro, e não uma preocupação de fazer algo por mim que automaticamente estarei fazendo pelos demais. Exato, né? Eu te ouço falar e fico lembrando da própria definição de trabalho que nós encontramos no Livro dos Espíritos, que nos fala que trabalho é toda ocupação útil. E esse útil tem que estar conectado à nossa natureza de espíritos reencarnados, né? Com esse objetivo de progresso intelectual, de progresso moral. Quanto da nossa vida, Eulália, está muitas vezes empregado ociosamente do ponto de vista espiritual, e de que maneira isso nos leva a ter uma realidade tão dura, a sermos tão reativos e agir quase que automaticamente no mundo que ainda tem o materialismo impregnado. Eu acho que a palavra útil aciona utilidade e aciona materialidade. E quando a gente fala propriamente no trabalho que traz a remuneração, por incrível que pareça, às vezes ele é ocioso. Eu estou fazendo algo remunerado e inútil para mim, porque eu não aprendo, eu não tiro a experiência, eu não crio formas diferentes de tornar isso agradável. Porque é óbvio que a grande parte da humanidade não trabalha naquilo que gosta realmente, né? Mas será que o não trabalhar no que gosta já não é uma provocação no bom sentido divina de crescimento? Exato, né? A gente pode achar, Eulália, num trabalho que não gosta, motivos para passar a gostar. Olhar com esse olhar de tentar aprender, de buscar aprender com os colegas, com os pares, levando muito para a vida cotidiana. E se fazer útil, né? E se fazer útil, porque isso é possível se existir essa disposição de sair de casa. Eu conheço pessoas que saem de casa muito irritadas para trabalhar. E conheço outras que saem dando graças pela oportunidade daquele dia. Faz diferença essa maneira de sair para quem está nos acompanhando e não entende muito como o nosso pensamento molda a nossa vida. Faz diferença esse pensar diferente na hora de encarar um dia como a gente tem que encarar? Todo mundo precisa? Totalmente. Eu estou a cada dia colocando um tijolo na minha vivenda espiritual. Então, mas eu estou brigando com o microfone. É assim aqui. mesmo. Não tem problema. Então, assim,
Se eu parar para pensar que eu estou construindo o ambiente psíquico em que eu resido, eu tenho que tornar isso agradável. E o maior exemplo, você estava falando, Roberto, eu me lembrando de Miguel Ângelo, porque há uma experiência dele em relação à Capela Sistina, porque ele era escultor. E o Papa Júlio II, ante a arte maravilhosa, ele chamou Miguel Ângelo para fazer a pintura do teto, 200 metros quadrados de pintura. E o Miguel Ângelo disse, olha, eu não sei nem pegar um pincel na mão, quanto mais misturar tintas. E o Papa olhou para ele e disse, mas eu escolhi você, e vai ser você. E aquela época, se não fosse, poderia render coisas muito complicadas, inclusive a própria morte. Sim. Ele foi humildemente a Giancarlo, que era o mestre da pintura. Ele se tornou um aluno primário, ou seja, não foi movido pela prepotência, não foi movido pelo orgulho, que são os maiores impeditivos do crescimento espiritual. Ele aprendeu e legou para a humanidade uma obra sem precedentes. Verdade. Claro que ele fez uma vingancinha, não sei se vocês sabem, que quando ele pintou o inferno, ele pôs a fisionomia do Papa naquele que estava queimando na fumaça. Esse Papa era até médium, eu acho, né? Porque no final das contas aí, não é? Mas, Eulália, eu quero aproveitar um ponto que tu trouxeste aqui, porque tu falas da humildade. E ela se conecta de uma forma muito especial com o tema que tu trouxeste para o Congresso, inclusive no aspecto da resiliência. E nós abrimos hoje mais cedo uma caixa de perguntas aqui no Instagram, contando que tu irias estar conosco. E nos chegou uma pergunta aqui do Alexandre, do Xandico, do Centro Espírita Leon Denis, perguntando o seguinte, Eulália, quais exemplos poderiam ser compartilhados sobre esta vivência da resiliência em família? E nos parece muito pertinente, porque as famílias, e ainda a Roberta e eu conversavam sobre isso. Exatamente, né? O que conversávamos. As nossas famílias, elas encerram grandes desafios evolutivos que nos pedem, de certo, muita resiliência, né? De que forma vivenciar isso e conseguir superar os desafios e até mesmo tirar proveito do cadinho familiar como esse propulsor de evolução, ainda que com tarefas às vezes bem desafiadoras. Né? Vamos falar da obra de André Luiz. O livro Ação e Reação, que conta a história de André Luiz e Hilário, que vão passar 3 anos na Mansão Paz, sob a guarda de Druso e de Silas. E eles recebem de Silas a maior lição do que representa a resiliência, não para o momento em que eu a estou aplicando, mas para o meu futuro espiritual. Então, quando Silas, eu não vou contar, claro, não vou dar spoiler, mas assim, vá ao capítulo 9, a história de Silas, aproveite o intervalo do congresso, compre o livro, sente, leia, vai ter a roda de conversa, leve o assunto. Mas o planejamento reencarnatório é feito com tantas minúcias pelos benfeitores espirituais. Não tem 1 grau a mais da possibilidade de sermos derrotados. Claro que é necessário um esforço. E também não existe família que não tenha espíritos afins na questão amor, que nós estamos falando. Verdade. Eles não colocam só os adversários. Então tem sempre aquela ou aquelas almas que nos incentivam, que nos abraçam. E nós vamos ter, por exemplo, no Renúncia, Alcione, que vem de livre vontade, Lívia, no há 2000 anos, que vem com Públio Lentulus nos darem maravilhosas lições de amor. Pensar assim, o Silas cometeu um grave deslize que computa a morte de 2 pessoas e o seu próprio suicídio, porque foi um suicídio indireto.
E agora ele tem a tarefa de dirigir-se a essas pessoas, inclusive a que lhe for a madrasta, e que se não tivesse feito o que fez, seria uma conquista de amor para o resto da existência ou da vida espiritual, porque essa é única, né? As reencarnações são etapas, e ele vai pedir o consentimento para que o aceite outra vez. Então, ao invés de nós pensarmos que família eu tenho, pensa assim: que família maravilhosa que aceitou vir comigo. Verdade. Pensar que nós somos o problema, e se não formos, tanto melhor. Quando a gente pensa que a gente vai se devotar, vai olhar para cada um em primeiro lugar com gratidão. Que coragem você teve de voltar comigo. E se não for, eu vou estar com créditos. Vou pensar que coragem eu tive de voltar com você e a gente vai conseguir juntos, né? Isso me faz pensar sempre, e eu vou te perguntar isso, como eu aprendo, né, na minha vida. Eu acho que o amor é uma escolha. Eu sempre penso isso. A gente escolhe. Pode parecer estranho, né? Mas é uma escolha. Eu vou escolher abrir o meu coração e tentar te amar. Talvez eu não consiga te amar como eu amo A ou B, porque sempre temos espíritos mais afins do que outros dentro da família. Mas o amar, o possível para este meu momento. Pode ser dessa forma, Eulália? Sim, porque na realidade nós estamos muito mais próximos do instinto do que do sentimento sublimado. E o amor é um sentimento sublimado. Então o amor é uma construção. De fato, eu me apaixono. E a paixão, porque nós somos extremamente materiais, já a partir do corpo. Que nos agasalha. Eu fico imaginando, meninos, o trabalho do mundo espiritual, de achar o ponto certo da materialidade do nosso corpo para ele não se transformar a cada pensamento que a gente exala. Você já imaginou se o corpo tivesse a plasticidade do perispírito? É verdade. Então, gente... Embora ele somatize muitas coisas, ele acaba também ocultando, né? E até escudando outras coisas. Foi bom você tocar nesse assunto, Gabriel. A somatização leva um tempo. A plasticidade do perispírito é imediata. Eu vou pedir para a gente explicar o que é plasticidade do perispírito para quem está nos assistindo e não entende, porque acho que isso é necessário para que a gente continue essa conversa. Claro que sim. Olha, o perispírito ele tem infinitas propriedades. Então, para que quem não sabe compreenda, o perispírito é a massinha de modelar das nossas crianças. Isso. Tá? E o que modela essa massinha é a nossa mente. Então, quando a gente vê nos livros perispíritos deformados ou perispíritos que radiam luz, você já vê a condição espiritual daquela mente. Agora, se ele tem uma facilidade de se modelar e de se modificar a todo instante. A partir do pensamento, a partir da mente. Exatamente. Que nós, no mundo de carne, no mundo de uma matéria mais densa, não temos. Exatamente. Porque o corpo é uma capa que agasalha as nossas deficiências, nos dando um tempo. Porque para somatizar, tem que passar por todo um processo orgânico que demora mais. E eu vejo isso particularmente como um acréscimo da misericórdia e do amor divino. Te dá um tempo a mais. Quando a gente vai ao Missionários da Luz, ao capítulo 12, que preparação de experiências, e 13, reencarnação, que é a reencarnação do Segismundo, a gente vê todo o trabalho no departamento de planejamento reencarnatório.
Isso é consolador, né? Não a gente é, imaginar que o Gabriel? planejamento reencarnatório, Célula a célula. ele é a expressão da perfeição divina, do amor divino, da justiça divina e da misericórdia, né? Que não é, às vezes, a imposição de um castigo. Às vezes a gente se pega pensando, mas por que comigo? Por que eu nasci nessa condição? E a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. A vida do Instagram é melhor do que a minha. A família do Instagram é melhor do que a minha, né? Exatamente. Então a gente tem tempos assim de um apelo narcisista, de uma necessidade de amor e resiliência de outro lado, né, Eulália? A gente pode definir assim esse momento? Pode definir assim. E se nós compreendêssemos esse planejamento, a resiliência lucidamente, porque a beleza do Espiritismo é que ele é tão exato quanto a matemática, acrescido de misericórdia. Olha que maravilha. Então, a gente seria resiliente naturalmente. O que é essa resiliência? A minha capacidade de me adaptar a situações que eu não esperava, vamos dizer assim, eu não esperava. Ser surpreendido por situações adversas e mesmo assim continuar dando o melhor de mim. Eu penso que tudo que vem na adversidade me diminui, não é? A adversidade, né? Exatamente. A adversidade me provoca para que eu a vença e crie resistência moral. Então, o que a gente vê ao redor é que nós não estamos trabalhando bem, enfrentando bem as adversidades. A nossa resistência moral está baixa, muito baixa. Com isso, nós somos provocados a cada momento e para cada um a gente acha uma razão a mais para aceitar a provocação. Gente, eu acho que nós já estamos... Essa conversa com a Eulália, a gente quase que se transporta, assim, né? Aqui esquecido, pra mas outra eu acho dimensão. que a gente tem Bom, mais né? um tempinho. Vou pedir aqui para nossa produção. Produção, querida, já não está no nosso horário ainda de retornar para o salão. A gente quer continuar conversando, temos tempo. Podemos seguir na programação conversando com a Eulália, porque se deixar a gente não sai mais daqui. Fica aqui. Não é? Vamos continuar conversando com a Eulália, coisa boa. Pegar isso que a gente estava falando aqui, que eu sei que muita gente, todo mundo hoje em dia tem esse acesso à rede social muito fácil. Eu vou buscar isso assim, ó, de que forma podemos cuidar para que essa tecnologia tão maravilhosa que é a internet, que nos possibilita estarmos aqui confraternizando e falando de amor, não se torne um problema grave justamente nessa questão do ócio, nessa questão do julgamento da vida alheia, o que tu disseste, o Instagram do vizinho é mais bonito. Como podemos medir hoje em dia conosco mesmos, adultos, e com adolescentes e crianças, para que possamos não errar tanto nesse sentido? Eulália. Esse trabalho não começa na rede social, começa no berço. Emmanuel, nos livros Vida e Sexo, Pensamento e Vida, ele é muito claro. No Consolador, a pergunta 109, ele afirma que a reencarnação, o ajuste do espírito ao novo corpo, a reencarnação, dura até mais ou menos os 7 anos. Mas não é um número cabalístico, gente. Então, a gente vai juntando, né, os mesmos livros que eu falei antes, da reencarnação do segismo, vai juntando e vai vendo que o espírito, ele vai deixando lentamente cair uma cascata da sua identidade moral, lentamente em direção ao corpo, o tempo suficiente para que os pais lhes ofereçam exemplos morais. E a lição Filhos, do Pensamento e Vida, diz bem assim, que os exemplos morais de pais e mestres, nos primeiros 7 anos de existência, vão imprimir na chapa cerebral, não fala de campo mental,
exemplos que influenciarão esse espírito pela vida inteira. Porque assim, os instintos são o alicerce da nossa individualidade, eles vieram primeiro. Depois nós fomos construindo o edifício da individualidade. Nós não podemos simplesmente, depois da casa pronta, arrancar o alicerce, mas nós podemos sutilizar o alicerce. Então, cada vez que a criança vem, cada vez que o espírito renasce, ele recebendo um material novo, realmente vai ser impresso no neocórtex frontal, que é a área instintiva. E meus instintos, quando eu tiver que agir imediato, sem reflexão, Sim. os instintos que virão à tona serão diferenciados. Instinto tem a ver com hábito. Então os pais já semearam hábitos saudáveis. E quando a personalidade espiritual vier à tona, ele vai ter recursos de contabilizar o que ele era e o que ele recebeu agora. E construir uma resistência moral mais apropriada para este momento. Mas os pais estão se colocando apenas na função de mantenedores econômicos do lar. E por vezes reduzindo o processo de educação na construção dos hábitos adquiridos, como nos diz Kardec, a um processo de instrução voltado àquele êxito que é o êxito apreciado pelo mundo materialista. E não foi a história que o Divaldo contou ontem do Leland Stanford? Exatamente. Não é? Então ele tinha tudo, mas ele não tinha o amor. Né? E esse amor é o amor exemplo que educa, para que a gente siga. É aquele padrão. Então a gente já começa a receber o padrão ideal de amor quando a porta no berço. A responsabilidade enorme dos pais, né? Tem perguntas, Gabriel? Tem pergunta, o pessoal está nos acompanhando. Estou vendo ali, tem perguntas. Nós temos um comentário nas nossas mídias sociais dizendo: verdade, o amor constrói para a eternidade, que é o comentário do Vanderlei Acosta. E temos uma pergunta aqui da Débora, bem importante, dizendo o seguinte para ti, tá, Eulália? Bom dia. Eu não posso trabalhar de forma remunerada por diversos problemas de saúde. Eu tenho uma síndrome rara. Busco muito a felicidade da vida no espiritismo, estudando, ouvindo as palestras, colocando em prática, quando possível, com as relações humanas e no diálogo constante com Deus também. Parece que eu faço muito pouco, mas isso é válido também como trabalho útil? Débora, cada um de nós é um mundo que tem em torno de 75 trilhões de cidadãos chamados células para serem administrados. A contenção para muitos deslizes morais que nós já tivemos e que nós mais atendemos, porque, digamos assim, ela dói a flor da pele, é a doença física. Então, minha irmã, dentro do que você puder dar de melhor, sem medir a sua bandeja com a bandeja de outro que não tem o seu problema, o que você tem de melhor é o máximo. Então faça o melhor. Claro que o melhor de hoje não é o melhor de amanhã, mas ao invés de pensar negativamente, pense assim: puxa, lá atrás eu fiz tão pouco, porque eu estou tendo o padrão de que hoje eu estou fazendo mais. Então a cada dia o melhor é o máximo. É tão importante isso, né? A gente já falou aqui ontem e eu acho importante, né, não se comparar com o outro, sim olhar para dentro e buscar o melhor de si. Que eu seja amanhã melhor do que hoje, que eu esteja sendo hoje melhor do que ontem, sem se comparar, porque a comparação ela é inválida nesse Aliás, caso. é um erro drástico que os pais cometem em relação aos filhos. Exatamente. Porque cada um de nós é único. Exatamente. As comparações, as padronizações. Entre irmãos também, né? A comparação de irmãos. E Roberta, nós somos únicos. Para você que está nos acompanhando e ouvindo a Eulália pela primeira vez, é uma delícia ouvir a Eulália, né? A Eulália também é uma grande estudiosa da mediunidade. E hoje ainda,
Um amigo me perguntou, onde é que tu estás? Eu disse, estou no Congresso Espírita. E ele brincou, tem muito espírito aí? E eu disse, tem. E aí também. Lembrando da afirmativa de Paulo de Tarso, quando nos diz que nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas. E essas sintonias hoje, Eulália, considerando a presença dos espíritos, né, naturalmente na nossa vida, ela também é muito desafiadora. Na medida em que às vezes a gente não percebe a existência da influência que recebe e até da influência que exerce. Como é que nós podemos administrar ou bem viver a nossa sensibilidade mediúnica? E todos têm, no nível geral, como afirma Kardec, a possibilidade de sentir, né, a influência ou a presença dos espíritos na sua vida. Como é que a gente pode interagir com tantas mentes, com tantas ondas mentais ao mesmo tempo e nos conectarmos com aquilo que edifica, com aquilo que traz saúde mental, com aquilo que traz resiliência, caridade e amor, que é a tua proposta do tema? Dá pra gente falar disso junto com a mediunidade? Ah, com certeza. Primeiro a gente lembra de Jesus no Getsemane, quando ele surpreende Pedro adormecido e diz, Pedro, tu dormes. E o inspira a vigiar e orar. Então, em primeiro lugar, vigiar os nossos pensamentos, não é ficar de prontidão, mas é automaticamente, já que a gente vai no automático, perceber se aquele pensamento tem razão de ser naquele momento. E prestar atenção, o conhece-te a ti mesmo, da pergunta 919, Sim. Faz parte da minha índole esse tipo de comportamento, porque a obsessão é muito sutil e nós estamos vivendo os últimos estertores daqueles que sabem que o Cristo vai vencer. Eles sabem, nós duvidamos. Eles têm certeza. Gente, quem não tem certeza não investe tudo. Eles têm certeza que vão ganhar. Por isso eles estão se dedicando mais, os espíritos infelizes, do que nós, porque a gente não tem certeza. Eu fico abismada de ver que os espíritas não conhecem a envergadura infalível do Cristo. Por isso, essa incerteza. Então é óbvio que a pressão psíquica sobre nós e a nossa pressão psíquica sobre os outros, o capítulo 18 da Gênesis, lá com a mensagem do Dr. Berry, é muito clara, lá no item 9, diz assim, o contra-choque das vibrações dos encarnados e desencarnados, ambos a sopram. Nós muitas vezes somos os que damos ideias infelizes aos espíritos. Nós obsidiamos. Nós né? obsidiamos. Exatamente. E nós espíritas, quando colocamos em xeque o que é óbvio, que só nós não aceitamos, a gente dá de bandeja para eles uma iguaria. Porque aí eles tomam aquela dúvida de alguém que é tão estudioso e não aplica a sua vida e vão minar a resistência de um iniciante. Então, em qualquer lugar nós estamos influenciando e sendo influenciados. Então, quando eu presto atenção às influências que eu ofereço, naturalmente eu estou velando para não ser influenciado por espíritos que querem nos oferecer atalhos no caminho, porque nós estamos muito dos atalhos, a gente quer encurtar tudo. A gente vinha falando justamente isso, né? Eu acho que temos ainda um tempinho e isso vem ao encontro, né? De como podemos viver hoje, exatamente num mundo que às vezes parece tão difícil, né? A gente vive momentos de guerra, momentos de dor, momentos de tanta maldade aparente, e nós conversamos isso, e como nos mantermos, né, como aquela luz que ilumina o pântano e não se suja. Temos que fazer, e é possível que esse esforço seja feito, né, Eulália? Exatamente dessa forma. Deve ser feito. Deve ser feito. O problema é que o pântano está dentro de nós. Eu mais acredito num fake news de uma tragédia do que no valor de uma oração. E ambos estão fazendo pressão psíquica e eu estou escolhendo a que mais me agrada ou a que é mais fácil para mim.
E para mim é mais fácil descer. Para todo mundo descer é mais fácil. Subir, elevar a nossa vibração exige sair da ociosidade. O esforço constante. Há quão poucos devotos se esforçam. Agora, Roberta, você tocou num assunto que eu não posso deixar de falar. Você falou da guerra, nós estamos chocados com a guerra. Mas o Emmanuel fala no Vida e Sexo que os desencontros afetivos, o descomprometimento familiar com a convivência, com o amor, causa mais vítimas na humanidade do que guerras, acidentes e assassinatos juntos. Então nós estamos preocupados com a guerra. Nós temos guerras silenciosas. Falamos das guerras dos lares, né? Também aqui. São guerras silenciosas e mortais, porque matam a esperança do espírito, matam os sonhos. Gente, a gente precisa sonhar, porque sonhar alimenta o bem, cria objetivos novos. Então sonhe com Jesus no meio da guerra. Sonhe com Jesus estendendo as mãos no meio da guerra. E antes de você ter que aguardar o resultado da presença dele nas grandes guerras lá fora, você vai sentir o resultado da presença dele aqui dentro. Então, nós já vimos que o mal não dá certo. Por que vamos continuar investindo, dando audiência, apostando no mal? Até agora não deu certo e não vai dar nunca. Então comecemos a fazer algo diferente do que fazemos até agora. E o que é esse algo? O bem. E aí a gente percebe, né, quando muitas pessoas ficam desiludidas, o mundo não tem solução. Gente, olha o nosso redor, olha essas pessoas aqui nesse congresso. É verdade. Eu te ouvia falar dos sonhos e pensando no tema que nos trouxe a esse congresso. Um sol do novo tempo, sonhar, construir e viver. Mas foi um por mundo isso de mesmo regeneração. que eu falei. Eu tive uma amiga que foi para a Academia Santista de Letras e no discurso de posse ela disse algo que me marcou. Ela disse: há sonhos que nunca foram sonhados por falta de sonhadores. Olha isso. Então nós estamos aqui fazendo o quê? Sonhando com a nova era, mas mais do que isto, construindo-a, porque nós olhamos tudo lá fora, largamos tudo lá fora e dissemos: não, eu quero viver o amor. Para onde eu vou? Vem para o Congresso do Rio Grande do Sul. Eu estou te ouvindo falar e estou revisitando os meus próprios sonhos. Estou pensando junto com você que nos assiste aqui do auditório, pelas nossas mídias, pela Férix Play, né, Roberta? No teatro. No teatro, o que é que nós temos sonhado? E eu acho que agora, nesse minutinho final, nós temos 1 minuto aqui para fechar esse momento e voltar à sua programação do auditório. Precisa ficar, Eulália, muito vivo isso que tu nos trouxeste. Gratidão, sabe, por ter acendido a chama do sonho da nossa vida. Não aquele sonho utópico que não nos mobiliza, mas o sonho que ilumina o nosso ideal e que inspira a nossa vida, minha amiga. Obrigado, viu? A gratidão é minha, é só lembrar uma coisa. Não existe ninguém que sonhe que está dormindo, está sempre em ação. Então ergamo-nos e façamos acontecer o bem definitivamente na Terra. Assim seja, querida. Obrigado. Que Deus te abençoe o teu trabalho no nosso congresso. Roberta. Eulália, muito obrigada. Eu te agradeço em nome das pessoas que estão nos assistindo e que eu tenho certeza que nesse momento tem o coração iluminado pelas tuas palavras. Quem sabe quais e quantos problemas ou dores estão passando e que eu tenho certeza que hoje receberão um bálsamo de luz, assim como nós recebemos aqui com a tua presença. Muito obrigada. Nos veremos aqui fora depois para continuar essa conversa que está muito boa. Gente. E vocês, então, continuam conosco, voltando para a programação do auditório principal do Congresso. Lembrando-nos sempre, o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. Vamos aproveitar nas nossas vidas. Boa continuação, gente!